Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem. Eu sou a Fessac, criadora e fundadora desse canal. E para quem é novo por aqui, já peço, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo com seus amigos e deixa seus comentários. Porque, como sempre, eu tenho um episódio repleto de conteúdo. Hoje o nosso título é Liderança 5.0. Empresas, conselhos e um mundo aprendendo a inteligência artificial. E, além de tudo, eu tenho o privilégio de chamar uma amiga, a Ale Fu. A Ale, que tem mais de 17 anos de experiência e há 10 anos como executiva de tecnologia, ajuda empresas de diversos segmentos e tamanhos a desenvolver estratégias para a adoção e transformação digital. Atualmente, é conselheira, professora, palestrante, executiva na Salesforce como diretora de arquitetura e acumula em seu currículo empresas como, prestem atenção, Google, Unilever e Kimberly-Clark, além de experiências com startups dentro e fora do Brasil. Seu background acadêmico inclui Cambridge, INSPER e ESPM. Com a narrativa plural, trabalha com projetos de tecnologia, operações, Web3, inteligência artificial e governança. Sua visão inclui de forma integrativa e convergente temas como dados, tecnologia, diversidade e sustentabilidade, convidando a audiência a uma reflexão que extrapola barreiras para a construção de um presente mais interconectado e inovador de propósitos e resultados. Ale, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar hoje aqui com a gente. Obrigada, Fê, pelo convite. Eu acho tão legal como a gente conseguiu, depois de tantos anos, se reconectar e transformar realmente o que era uma amizade de faculdade em algo que realmente uniu a gente pelo propósito, né? O propósito da governança, o propósito de realmente transformar pessoas para a gente realmente conseguir conquistar um mundo melhor. Com certeza, o papo promete. Vai ser um papo, porque, né, amigo é assim, a gente faz pergunta, tira as curiosidades. E eu já quero começar com uma pergunta, porque eu já te conheço, mas eu queria saber, quem que é a Ale Fu? Essa mini bio é linda, mas quem que é a Ale Fu? Onde nasceu? Qual carreira que seguiu? O que foi planejado? O que não foi? Legal, Fê. Eu falo assim, além do LinkedIn, tem uma Ale que pouca gente conhece, assim, né? Eu sou uma pessoa que acabo sendo bem reservada quanto aos assuntos pessoais, mas eu gosto de falar algumas coisas sobre a Alessandra que determinam muito a minha personalidade. Eu sou filha de famílias imigrantes, né? A família do meu pai, toda da Itália, vieram pra cá, começaram realmente a viver de agricultura, subsistência no interior de Santa Catarina. A minha mãe, ela é nascida na China, então ela veio para cá na década de 60 e meus avós, eles sobreviveram durante muitos anos vendendo roupas de porta em porta. E eu acho que os dois se uniram, assim, durante a faculdade, né? Meu pai e minha mãe se conheceram e vieram, assim, de contextos totalmente diferentes, né? Tipo, um muito europeu, o outro asiático. Só que ambos tem um contexto de família que realmente fez com que eles tivessem uma empatia muito grande um pelo outro. E isso acabou refletindo muito em toda a educação que nós tivemos em casa, assim, sabe? Da forma como eles se relacionavam, da forma como eles se apoiavam. E coisas também que a gente passa hoje, assim, adulta, casada, com família, eu passo a olhar e falo assim, poxa, eu entendo que realmente o que meu pai fazia, o que a minha mãe, pelo que a minha mãe passava e assim por diante. Mas isso fez com que eu fosse a Ale hoje, sabe? Essa pessoa que gosta de servir, de retribuir, de mesa farta. E tem muito a questão realmente da história que eu trouxe, assim, de casa, assim, sabe? Do meu pai e da minha mãe. E acaba realmente foi o que me guiou, né? Então, assim, eu não sou formada apesar de atuar em tecnologia, eu não sou formada em nenhuma escola de tecnologia, engenharias tradicionais. Eu me formei em administração, assim como os meus pais. No começo da carreira, eu, assim, no cursinho, eu falava assim, eu acho que eu quero fazer odontologia, porque eu gosto de sorrir, eu quero sorrisos bonitos. Daí eu fiquei, não, vou fazer direito, porque eu gosto realmente de discutir e desenvolver raciocínio. Eu sempre gostei muito de ler, então eu lia bastante, eu queria discutir as leituras que eu tinha com outras pessoas. Mas eu acabei indo para administração.
O que foi bom, porque me deu um leque de entendimento de como que as organizações funcionam. E desde o primeiro ano da faculdade já estava estagiando, aprendendo sobre empresas. E acho que isso é um pouquinho da lei, assim, fora do LinkedIn, né? Sou mãe de um menino de 7 anos. Sou casada. A história da minha vida, assim, amorosa foi muito doida, porque eu conheci ele num bar e depois de um mês... Um mês a gente tava junto e depois de um ano ele foi morar fora. E aí depois de 2 anos eu fui atrás, porque eu tinha certeza que era o amor da minha vida e estamos até hoje juntos. Então, eu acho que quando eu falo que a minha narrativa é plural, tem tantas Alês dentro da Alefu, que é muito difícil, assim, contar em poucos minutos quem que é a Alê. Mas, assim, tem muita história de tudo que eu vivi, pelos lugares que eu passei, pelas amizades que eu fiz, que eu valorizo muito, eu gosto de carregar essa amizade, de falar assim, ela é minha amiga há 35 anos. Assim, eu tenho amigos que eu conheço desde os 3 anos de idade. E eu tenho muito orgulho, sabe, de falar, assim, por tudo que a gente já passou e pelas histórias. Então, acho que um pouquinho da Alê é isso, sabe? Um pouquinho, porque senão, realmente, a história da Lê, para quem participou de uma parte dela, daria livro, né? Se quisesse contar capítulos amorosos, daria novela, né? Tá. E eu fico pensando, que acompanho você ativamente nas redes, seja no Insta, seja no LinkedIn, Ale, como você organiza a sua agenda? Porque, assim, a Ale, ela escreve artigo, a Ale tá palestrando, a Ale tá trabalhando no dia a dia, né, com uma posição que requer bastante atenção. Como que você se organiza? Qual que é o seu planejamento? Eu sou capricorniana, né? Então, tá eu bom. acredito muito nessas coisas, assim, mas talvez, vamos lá, como descrever como eu me organizo. Eu acho que quando você começa uma coisa, tem que colocar foco. Então, quando eu estou mãe, eu coloco foco em estar mãe. Eu não tô com o celular falando, eu não tô pensando em outras coisas. Eu estou mãe, tô sentada no chão brincando com meu filho, eu tô sentada do lado dele fazendo lição. Quando eu estou profissional, eu tenho muita clareza que eu tenho que sentar ali e me concentrar porque eu tenho um objetivo. E acho que é muito comum quando a gente todas essas facetas, né, de mãe profissional, palestrante e etc., a gente fala assim, eu tenho que dar conta de tudo a todo momento. Não. A gente tem que estar organizado para entender o que você quer realmente entregar, o que você quer dar conta. Então, eu tenho meu planejamento, eu tenho uma lousa, assim, no meu escritório, com todas as áreas de planejamento, e eu já tenho essa rotina há uns 5 anos de realmente ir lá e escrever. E o meu dia, ele também fica dividido nessas áreas. Então, eu acordo cedo, eu também vou dormir cedo, mas eu acordo cedo para conseguir fazer exercício. Eu tô já desperta quando meu filho acorda para eu fazer o café da manhã dele e levar ele na escola. Eu volto, eu tenho lá aquelas 4 horas da manhã dedicadas ao trabalho. O meu horário de almoço, eu aproveito para ler alguma coisa. Então, eu tô almoçando, tô lendo. Então, eu acho que no final do dia, é muito como a gente se organiza e não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E sim, realmente organizar para você ter foco no que você está fazendo. Eu não estou fazendo uma reunião do aspecto, por exemplo, profissional, pensando no artigo que eu quero escrever. Pode até surgir um insight, e surge muito. Por exemplo, eu tô lá trabalhando, poxa, esse assunto aqui daria um super de um artigo. Eu anoto, e depois eu vou lá à noite, eu escrevo. Eu costumo gravar muito em voz, e ele vai escrevendo o artigo. E isso é uma dica muito legal. Olha, super dica. Às vezes eu ficava assim, gente, eu consigo falar muito mais rápido do que a minha capacidade de escrever, e o meu raciocínio às vezes está a 10 quilômetros do que eu tô conseguindo colocar no papel. Sim. Eu vou lá e começo a gravar. E aí tem várias ferramentas hoje de inteligência artificial que já traduzem em texto. E ele vai traduzindo em texto, depois eu vou lá, reviso, ajusto e publico. Que máximo! Espero que vocês tenham anotado aí, porque dicas não vão faltar. E você entrou num tema legal, que assim, a gente está numa era de muitas tecnologias disruptivas e uma tendência de inovação que, obviamente, há muitos anos já vem sendo estudadas, mas nessa realidade mais de liderança, mais de conselho, a gente está começando a aprender, né? Eu não sei se em algum momento eu vou falar que eu aprendi, mas porque a cada momento tem algo novo.
Na sua realidade hoje, como que você adapta? Como que você usa a seu favor a tecnologia e faz, de fato, todo esse seu pensamento criativo para que a tecnologia venha a favor disso e que te traga uma evolução ainda maior na carreira? Fê, eu dou um conselho para todo mundo. A tecnologia, ela não substitui. Ela ajuda. E quando a gente não entende a tecnologia, e aí eu não digo entender, falar assim, nossa, eu sei exatamente como o modelo algoritmo de inteligência preditiva é escrito, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você entender, poxa, se eu uso determinada tecnologia para me trazer números referentes a alguma coisa que eu estou fazendo, aqueles números vão me ajudar muito a eu tomar uma decisão, a eu conseguir fazer mais rápido alguma coisa. Então, há alguns anos já, eu vejo, por exemplo, a primeira vez que eu usei essa tecnologia de transcrever foi quando eu sofri um acidente em 2015, quebrei a mão direita. E aí eu falava assim, gente, como eu vou ficar 3 meses sem trabalhar, sem digitar? Porque eu ia ficar 3 meses engessada. E aí eu aprendi, falei assim, ó, que se eu falar, ele escreve, eu consigo ajustar as coisas e eu vou produzir normalmente. E muito surpreendente que eu consegui entregar igual. Se eu tivesse ou não com a mão quebrada, eu tava lá falando com os clientes, eu tava indo em reunião, com restrições que eu não dirigia, eu pegava Uber. Então, aí eu comecei a entender, poxa, a tecnologia tá ali para complementar e ajudar a gente a fazer várias coisas. Então, hoje, quando eu vejo, por exemplo, uma inteligência artificial que me ajuda a estruturar slides para uma apresentação, eu não vou começar uma apresentação do zero. Porque eu já tenho, por exemplo, o script de uma reunião, que foi gravada e transcrita por uma inteligência artificial. Eu jogo numa ferramenta de apresentação e ele já me dá um esqueleto de apresentação. Em cima disso, eu economizei provavelmente 40 minutos que eu ia ficar tentando entender por onde eu começo. E aquilo já me dá um pontapé. E eu acho que eu pegar tudo aquilo, melhorar e realmente evoluir, faz com que a gente, poxa, me deu tempo, me economizou tempo, me gerou muito mais coisa. Quando eu falo gerar, a inteligência artificial ela tá usando um monte de referências que talvez eu não teria capacidade sozinha de buscar. Então, eles me trazem essas referências. Mas o conhecimento gerado, o conteúdo ali é meu. Então, acho que essa é uma coisa para a gente tomar muito cuidado. O quanto a gente está delegando para a inteligência artificial a construção de 100% do nosso dia a dia, ou quanto a gente está usando da inteligência artificial para essa construção. Sim. E o quanto que pode se somar, né? Não existe só existe a soma. Obviamente que você tem seu background, você tem seu conhecimento, tem sua experiência. Somada a uma facilitação, porque a ferramenta ela vem para facilitar. Obviamente você tem que ter um olhar atento, né? De ver se tudo aquilo tá condizente, né? Se faz com sentido, a pauta, se é verdade. Isso. Acho que se discute muito atualmente sobre a questão da ética com a inteligência artificial, da alucinação. E eu gosto sempre, quando eu dou minhas palestras, eu falo assim, vamos dar 2 passos para trás. Vamos entender o que realmente é a inteligência artificial? A inteligência artificial, ela foi evoluindo. O generativo que a gente conhece hoje, ele realmente é o modelo que foi habilitado pela capacidade de processamento de dados, então por uma infraestrutura computacional que realmente permitiu a gente chegar onde a gente está hoje. Mas a origem de tudo são os dados. Então, a forma aonde eu coleto esses dados, como eu armazeno esses dados, como eu analiso esses dados. Então, a inteligência artificial, quando a gente olha a história, ela começou pelo modelo analítico. Depois ela evoluiu para o preditivo. Então, com muitos dados, eu consigo entender tendências, comportamentos e fazer uma predição e realmente como que pode ser o clima, como é que pode ser o hábito de compra de alguém, como pode ser o trânsito. Então, todas as ferramentas que a gente conhece hoje tem um pouco dessa análise preditiva de dados, né? E o generativo acaba por juntar a informação. Eu fiz uma brincadeira para uma inteligência artificial gerar uma imagem de um elefante surfando. Ele sabe o que é surf e o que é elefante. Ele juntou as informações, mas é real um elefante surfando? Não. Então, eu acho que quando a gente está falando de inteligência artificial atualmente, a gente está discutindo muito sobre quais são a qualidade dos dados, como a gente leva esses dados para dentro realmente do nosso ambiente, da nossa infraestrutura, para realmente
gerar todos esses insights, né? Então, no final do dia, existe essa grande preocupação, mas eu sempre falo, gente, vamos voltar a 2 casinhas. É tudo sobre dados. Que dados que vocês estão coletando? Sim. Como vocês estão armazenando? Como vocês estão cuidando desses dados? Acho que há 15 anos atrás falava assim, né, os dados são o novo petróleo, né? Continuam sendo, mas a gente não está sabendo explorar e refinar esse petróleo. Sim. A gente está ainda muito devagar nesse caminho. E essa é a próxima curiosidade. Como que você que está nesse meio e, pelo que você está contando, você já utiliza bastante da ferramenta, ou pelo menos explora, até brincando, um elefante surfando. Como que você consegue impactar as pessoas, seja através dos seus artigos, das suas palestras, mas principalmente no seu dia a dia, para que aqueles que não querem se conectar com a ferramenta, não só com a inteligência artificial, mas com o mundo de inovação, que vem para nos ajudar, para facilitar, a sensibilizar essas pessoas, que é um mundo que é daqui para frente, né? A minha visão é que a gente não volta para trás. Como que a gente sensibiliza esse público e consegue engajar para que eles comecem a tatear um pouquinho? Toda transformação, Fê, ela rompe com barreiras, né? Sim. Então, quando criaram energia elétrica, né? Todo mundo que vivia lá de carruagens, de cuidar de cavalos, enfim, de colocar diesel nos lampiões, as coisas assim, poxa, agora com a energia elétrica eu vou perder meu emprego, mas ninguém falou assim, nossa, abaixa a energia elétrica, não vamos ter energia elétrica. Uhum. Poxa, as pessoas foram se adaptando. Então, quando a gente fala sobre inteligência artificial, eu gosto muito de falar, não é sobre a tecnologia, são sobre os processos e as pessoas que a gente está trabalhando. E eu acho que a sensibilização de tudo isso é a gente entender qual que é o valor que toda essa tecnologia está gerando para a humanidade. E como isso impacta o nosso dia a dia. Por que ela é relevante? Por que eu tenho que realmente trazer ela para o meu dia a dia? E aí foi muito interessante, recentemente eu estava conversando com um grupo de educação, muito tradicional aqui no Brasil, e eles estavam falando ali da grande dificuldade dos professores de incorporarem a inteligência artificial. E eu questionei, mas como vocês estão fazendo esse processo, né? Vocês estão discutindo, vocês começaram entendendo as dificuldades. E eu falei assim, não, porque os professores, eles pegam o conteúdo do Google, colocam nos slides e eles vão renovando o conteúdo a cada 2, 3 anos. Eu falei assim, tá, mas como que é feita essa curadoria? Eles estão no long life learning que a gente fala, né? Eles estão se aperfeiçoando também. Não, por isso que a gente precisa da sua ajuda, Lê. Assim, então, acho que a primeira coisa que a gente tem que mudar é os professores entenderem que eles aprenderem continuamente não desqualifica o que eles já sabem. Muito bom. Segundo, é a gente trazer essa informação mostrando para eles como eles usarem a tecnologia, já que eles já usam o Google para buscar conteúdo, como seria realmente, né, usar de outras ferramentas para facilitar o dia a dia deles. Em algum momento eles deixaram as enciclopédias para trás e passaram a usar o Google. E como que a gente dá o próximo passo, realmente, de conectar em bases de conhecimento, conectar com audiências que possam promover a troca de conhecimento, como a gente pode usar a inteligência artificial para realmente favorecer esse processo que eles têm, de realmente da construção de conteúdo e da construção de conhecimento para transferir. Porque ali, quando veio aquele desafio, para mim o problema era muito além do professor ter esse conhecimento. Era muito como a gente está formando a nova geração em termos de realmente os comportamentos e o viés realmente cognitivo, né? O mindset que a gente quer que as pessoas tenham no final do dia, de como a gente vai lidar com tudo isso, essas mudanças, né? Acho que eu não vou chover no molhado em falar coisas, por exemplo, estatísticas que todo mundo já viu, né? Quanto tempo se demorou para ter lá os primeiros 1 milhão de usuários de redes sociais e quanto tempo demorou para ter 1 milhão de usuários num chat GPT, que é a inteligência generativa. Então, assim, essa comparação de anos para meses e dias diz muito sobre a velocidade como a gente está evoluindo. Sim. E em termos de tecnologia,
mas a gente não está evoluindo na mesma velocidade em processos e pessoas, que é o quanto rápido eu consigo mudar para absorver essas mudanças e quão rápido as pessoas conseguem absorver essas mudanças. Sim. Então, acho que quando eu tô no dia a dia lidando com esse tema, né, já há 10 anos sendo colocada à frente de levar a mensagem da tecnologia, eu falo muito sobre a tecnologia em si, a gente pode ensinar. Ela é um hard skill. Mas o soft skill é o mais difícil na transformação digital, é o mais difícil da gente realmente conseguir. Seja ele no segmento de educação, como eu dei o exemplo, em todos os outros que a gente pode passar, a gente tem que começar por pessoas para conseguir fazer com que realmente a gente faça valer o valor do que a gente está falando de tecnologia. Quando você faz esse déjà vu de 10 anos atrás, quando você começou a se conectar e trazer muito esse olhar da tendência da inovação e sensibilização, né, através das pessoas, você acredita que esse aprendizado tem sido mais rápido ou a gente ainda tem muito mais, né, num change management, aquelas pessoas que, deixa eu ver, mas ainda tem uma negaçãozinha ali para aceitar. O que você observa desse mundo? Eu acho que tem vícios geracionais. Tem, tá bom. Vamos lá. Quando a gente olha para uma organização, tem aquele grupo que a gente chama dos early adopters, né? São aquelas pessoas que super curiosas e que vão e fazem. E aí eu vou dizer, tem os early adopters de 20 anos e tem os early adopters de 50 anos. Exatamente. E aí tem muito da questão do mindset. Então, sim, tem hoje ainda uma dificuldade muito grande. E eu acho que a velocidade vem mudando à medida que a gente consegue mostrar para as pessoas que a gente precisa mudar esse mindset. Não é eu saber ou deixar de saber que vai ser determinante em determinadas situações. É o quanto eu estou aberto a aprender e o quanto eu estou fechado a aprender que vai ser determinante. Então, muitas vezes, você chega nas empresas, 10 anos atrás, não temos os profissionais, vamos contratar. Ótimo. Quais são os skills? E os skills, por exemplo, para quem queria trabalhar com machine learning há 10 anos atrás, não era ser um grande profissional de machine learning, porque era uma tecnologia que estava começando. Era você ser um bom cientista de dados. É você saber realmente trabalhar, você ter um viés analítico muito grande. E aí, entender a tecnologia por detrás ia ser realmente uma evolução da sua capacidade e realmente você tá aberto a aprender tudo aquilo ia te tornar um bom profissional na área toda de programação, machine learning e assim por diante. Então, eu acho que o que vem mudando atualmente é o mindset das pessoas e o entendimento que elas têm realmente de que elas precisam estar mais abertas a aprender, mais flexíveis a mudanças e mudanças cada vez mais rápidas e repentinas do que simplesmente eu resistir. E eu queria, Fê, contar aqui um caso muito interessante que eu acho que pode inspirar outras pessoas. Como eu disse no início, eu não comecei a minha carreira em tecnologia. E nem tem uma formação específica, e tão né? pouco tem essa formação. Eu sou formada em ADM e na época, quando eu comecei a trabalhar, né, no meu primeiro estágio, era muito engraçado porque as pessoas falavam assim, Lê, a gente precisa fazer aqui a distribuição de materiais de ponto de venda. Eu cuidava de merchandising na Kimberly-Clark. E eu falava assim, com base no quê? Pergunta óbvia, vou fazer a distribuição, mas quanto eu mando para cada lugar? Mais ou menos isso. Eu falei assim, então. Mais ou menos assim, mas... Porque custa X para mudar, eles cobram por quilo. Então, se eu mandar muito mais, eu vou ter que pagar por aquele envio. Se eu mandar muito menos, eu vou ter que mandar 2 vezes, eu vou ter que pagar dobrado. Então, assim, quanto mais assertivo eu for naquilo, melhor. Daí eu comecei a entender que quando eu tenho informação e dados, eu consigo gerar um melhor resultado. E aí eu fui atrás de alguém que pudesse me ensinar macros no Excel, para começar a juntar os dados de quanto mais ou menos eu tinha de lojas, quanto que eu tinha que realmente era o tipo de material que melhor funcionava, e eu montei a minha primeira base com uma macro de pesquisa realmente de distribuição ideal de material de ponto de venda. Aí começa a minha jornada com dados.
que eu começo a entender, poxa, se eu tenho dados, eu consigo ser muito eficiente em tudo que eu tô fazendo. E aí, a minha narrativa, até chegar a trabalhar com tecnologia, ela foi se construindo no sentido de que história eu quero contar sobre a carreira que eu estou construindo. Então, ao longo do tempo que eu for mudando, que eu vou navegando entre várias empresas, que eu vou realmente me conectando, eu não tomo consciência num primeiro momento, mas eu entendo que eu tenho uma tendência a gostar de dados, ser curiosa, perguntar bastante, desafiar muito, e a partir disso eu começo a construir uma narrativa. Quando eu saio do mercado brasileiro, né, vou fazer intercâmbio, vou aprender e empreender, eu entendo assim, poxa, se eu vendi papel higiênico, fralda, linguiça e desodorante, eu posso vender outras coisas. Sim. E aí eu vou para o mercado de tecnologia. Eu vou empreender junto com uma startup a vender licenças de software realmente para professores usarem realmente, controle realmente escolar através da internet. E quando eu volto para o Brasil e vou me reinserir no mercado, eu já defino assim, poxa, eu quero trabalhar com tecnologia, independente da empresa. Eu dei muita, realmente, sorte em sentido, eu fui muito intencional em escolher as empresas que eu coloquei o meu currículo, né? Então, a sorte foi intencional no sentido, poxa, se eu tô mandando currículo para qualquer empresa pode me chamar. Uhum. Eu fui na sorte eu mandei currículo para as empresas que eu tinha muita vontade de trabalhar. E realmente eu consegui entrar no Google. E quando eu entro no Google, eu começo a trabalhar com o time de tecnologia, eu percebo que todos eles são ótimos engenheiros, mas eles têm pouca visão de como funciona o outro lado, que é a área de negócios. Como realmente as pessoas que vão ser impactadas pela tecnologia entendiam a tecnologia. E aí, quando a gente chegava numa mesa de negociação, de conversar, de vender, eles falavam assim, muito legal, me custa, mas assim, no final, as pessoas vão usar? Aí eu começo a entrar em contato com o change management, usar a tecnologia e pensar realmente como a gente cria formas de provocar as pessoas e desafiarem para elas saírem do Excel e irem para um banco de dados e realmente trabalharem os dados de forma unificada. E aí eu estudando tecnologia para poder vender tecnologia, né? Então eu comecei lá a estudar, tirar certificação. Eu percebi que eu tinha uma grande fortaleza. Eu conseguia traduzir tudo aquilo que eu estava aprendendo para o mundo dos negócios. E aí foi quando eu entendi, poxa, essa narrativa de entender pessoas e os processos, eu construí naturalmente ao longo da minha carreira. E eu acho que isso favoreceu a eu, que não sou formada em nenhuma engenharia, aprender um hard skill e ao mesmo tempo conseguir me colocar aquilo junto com outro conhecimento que eu tinha para chegar no ponto que a gente está hoje. Nós precisamos de pessoas que entendam a tecnologia, mas que também consigam gerar valor para a organização. E não é nada fácil. Conseguir ter um ferramental, numa perspectiva de tecnologia, aliada às necessidades do negócio. E aí eu já engato, a gente vem num processo de transformação muito empresarial como um todo, e aí eu digo que a empresa ela não é uma entidade, não é um logo, são pessoas, né? E formado por pessoas, a gente tem atrelado grandes resultados, grandes aspirações. Como que a gente consegue aliar a tecnologia a números, a perspectivas, a parametrizar até onde aquela empresa consegue chegar? É uma combinação fácil de ser feita? Hoje você consegue aplicar isso no dia a dia? Consegue. Eu acho que... Vamos lá, eu não acho, eu tenho certeza. Vamos lá. Tenho certeza que sim, as empresas conseguem. Mas, quando a gente olha para a evolução, né? Então, começamos ali em meados de 2008, 2009, no Brasil, né? Globalmente, a gente já falava sobre essas tecnologias de uma forma diferente, né? Mas fala em computação de nuvem. Então, até então, estava todo mundo no mainframe, a IBM liderando realmente o mercado. A IBM já falava sobre o Watson, sobre inteligência artificial, mas ninguém entendia. Então, aquilo
não foi pra frente do jeito que, por exemplo, hoje a inteligência artificial tá indo. E aí, quando a gente fala de computação em nuvem, as pessoas começam a entender assim, mas por que eu preciso fazer computação em nuvem? Né? O que isso gera de resultado? E explicar essa evolução fez com que a gente tivesse diversos níveis de maturidade dentro do mercado hoje, com diversas empresas e segmentos. As áreas com maior regulamentação, com maior barreira para a gente conseguir desenvolver, e as áreas menor regulamentação, então as startups, empresas realmente early adopters de mídia, de comunicação, adotando a tecnologia com muito mais sede e realmente de desenvolver e criar coisas no digital, né? A gente fala muito sobre games, cultura, essas coisas assim, mas por que essas empresas, assim, elas são as primeiras, né? A transformação acaba acontecendo por ali. Porque elas têm, talvez, menor barreira de regulamentação, o que facilita elas inovarem, se movimentarem rapidamente quando surge uma nova tecnologia. Mas, pensando, assim, nessa evolução que a gente tem, né? As empresas, elas vão adotando de maneira não estruturada, muitas vezes. Quando eu vejo assim, falo não estruturada eu começo a fazer o que eu preciso para essa área. Depois eu vou para essa área e faço mais um pouco. Sim. Depois eu faço para essa área e faço mais um pouco. E aí, no final, a gente tem uma linda colcha de retalhos a ser trabalhada. Que nunca se falou, mas ela tem que encaixar. Mas né? Funciona. Poxa, a área X funciona, a área Y funciona, mas e o todo tá funcionando? Sim. O conjunto da obra tá harmônica. Então, acho que a gente passou, né, agora nos últimos 5 anos, a desenvolver muito essa harmonia. A disciplina de arquitetura, né? Todo mundo, quando eu falo assim, eu sou arquiteta de negócios, a pessoa fala assim, o que um arquiteto de negócios faz? É exatamente isso. Por que você contrata um arquiteto para sua casa? Porque você não quer, às vezes, um puxadinho, porque você quer comprar o sofá certo para a necessidade que você tem, você quer colocar os eletrodomésticos na cozinha de forma a aquilo ser fluido quando você está cozinhando, você quer trabalhar, enfim, você planeja todo aquele ambiente com a ajuda de um arquiteto para ele ser o mais agradável para você habitar ali naquela casa. Senão fica aquele negócio assim, poxa, eu posso mudar o sofá de posição toda hora, eu posso mudar a cama e o negócio não vai. O arquiteto de negócios, ele vem para entender a tecnologia, entender os negócios e entender principalmente como tudo isso tem que fluir dentro da organização. Então, nos últimos 5 anos, e muito agora atuando muito como arquiteta, assim, diretamente, o que eu vejo das organizações a gente está começando a fazer com que esses retalhos, eles tenham maior integração, eles sejam mais homogêneos dentro, eles possam parecer mais bonitos e eles possam realmente gerar resultado o que a empresa espera. Né? Então, a gente está nesse processo de criar um ambiente fluido com a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, com um monte de novas tecnologias chegando. Sim. E aí tem um conceito que um colega meu da Salesforce trouxe um dia para a mesa e eu achei genial e eu repito, que é o Future Proof Architecture. Eu pensar numa arquitetura que seja a prova do futuro. O que é a prova do futuro? Eu pensar na fundação. Eu vou construir uma casa que hoje tem 1 andar, mas ela pode ter 2, 3 andares. Então, o Future Proof Architecture de uma organização eu criar uma fundação que eu posso ter uma visão da onde isso tudo vai expandir no médio e longo prazo. E aí eu já quero fazer a provocação de uma coisa que eu discuto muito sob a ótica de uma outra lei, que é a da governança. Perfeita. Quando eu fui trabalhar com governança foi porque eu tinha muito claro o meu papel como arquiteta. Eu estava discutindo toda essa jornada Future Proof, eu estava elaborando estratégias, conversando com as organizações, mas chegava no momento que a gente precisava aprovar tudo isso, a gente tinha uma grande barreira, talvez um ponto de interrogação muito grande. Mas por quê? O que isso gera de valor? Eu não entendo. Sim. E aí começa a minha saga. Eu falei, poxa, para eu conversar
estruturas de governança, eu preciso entender sobre governança. E aí foi o que eu acho que também trouxe muito a gente se reencontrar, que foi, poxa, eu estou hoje no IBGC, Sim. faço parte de uma comunidade que discute e vive a governança, mas com um propósito muito grande de fazer com que a tecnologia entenda a governança e a governança entenda a tecnologia. E acho que chegamos num patamar muito rico, que é, primeiro é ter a clareza do que significa atualmente ter uma governança corporativa, né? A gente vem passando por um processo que cada vez mais, seja por notícias, escândalos, mas principalmente pelo papel de quem hoje exerce o papel como conselheiro, como conselheira, de se apropriar desse papel, né? De saber fazer as provocações certas ali, conseguir olhar para esse negócio, para essa estratégia e projetar ela para o futuro e assim, por mais que queiram fugir, né, inovação, tecnologia, ela tem que estar na mesa, ela tem que ser pauta para essa discussão. E eu, como você trouxe, te acompanhei muito nessa trajetória, principalmente com toda a técnica e toda a experiência que você tem. Queria muito te ouvir na tua visão, em que estágio que a gente está, né? Desde do que ou do que vai se tornar a governança corporativa, da onde a gente está, para onde a gente quer chegar e como que tem sido? Tem sido uma velocidade rápida ou ainda a gente está, assim como você trouxe em outras experiências, na questão, ainda tem pessoas que estão resistindo. E aí eu vou dar o zoom ali mais para conselho, né, que eu acho que, de fato, requer uma pauta mais longa. Eu acho que não existe uma resistência, Fê. O que eu vejo, assim, de todas as pessoas que eu converso, existe uma curiosidade, uma vontade muito grande. Acho que isso foi a minha grande surpresa, assim, sabe? De entrar num ecossistema, né, de governança que não era a minha praia, mas com um propósito, com uma clareza muito grande do porquê que eu queria estar ali e não encontrar nenhuma resistência. Na verdade, assim, as portas se abriam. Eu falava, gente de tecnologia, por favor, entre, venha falar com a gente. Essa é a principal cadeira da mesa, pode sentar, vem falar. E é muito engraçado o que eu vejo, assim, falar sobre conselho do futuro. Não existe o conselho do futuro, existe um conselho onde a gente tem que construir. A gente tá em construção desse novo modelo de conselho, sabe? Pensar no seguinte, como a gente estava falando, as coisas mudam muito rápido. Só que a gente não consegue mudar as coisas muito rápido. É ambíguo, né? Poxa, tá tudo mudando. Tecnologia. Mas as pessoas estão mudando? A gente consegue ensiná-las na mesma velocidade? Os processos, a gente consegue fazer com que eles se adequem rapidamente? No mundo que a gente está falando globalizado, a gente está falando de um impacto de alguma coisa que eu estou fabricando aqui, mas que a matéria-prima veio do outro lado. Então, como que eu vou discutir ESG? A gente estava falando aqui antes de começar. Se eu não consigo olhar o outro lado que eu estou trabalhando. Então, quando a gente fala do conselho, da governança, eu vejo uma evolução. Eu vejo os conselhos muito abertos a isso. Eu vejo, muitas vezes, ações e discussões proativas em, por exemplo, a gente trazer mais diversidade, ainda que de uma forma tímida. A gente vê realmente, acho que aquela velha, né, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A gente tá tanto tempo falando diversidade, diversidade. E eu queria ressaltar, diversidade não é só mulher, gente. Diversidade é um monte de coisa. Sim. Mas tá começando. Eu acho que a gente tá começando. A gente precisa ir mais rápido. A gente precisa ser mais proativo na mudança. A gente não tem que esperar. Deixa eu ver se alguém vai fazer. Não tem risco. Deu certo. Poxa, eu vou lá e faço. Sim. Gente, a gente precisa assumir mais riscos. E assumir riscos, às vezes, dá dor de barriga. Mas como que eu me estruturo para realmente assumir esses riscos? Como eu crio um diálogo com diversos setores da sociedade, né, para realmente criar um mapa de riscos que eu consigo controlar para promover a mudança que eu quero promover. Então, eu acho que a governança ela tá mudando. Recentemente, eu estive no Instituto of Directors, né, que é o Instituto de Governança lá na Inglaterra. E foi muito legal que a gente teve a possibilidade de perguntar, né, para
outra esfera, né, que está em outro nível ali quando a gente fala de investimento, de inovação e etc., como que eles estão olhando todos esses temas, né, de riscos, de inovação, de inteligência artificial. E uma coisa que veio muito à tona é aquela velha máxima que a gente discute em governança. A gente aprende isso na aula, né? Nose in, hands out. Não é mais assim. Porque se eu tô só lá com o nariz e eu não tô hands on, eu não consigo ter total clareza e velocidade e segurança para discutir as mudanças que eu quero promover. O hands-on significa que eu vou ser uma pessoa que vai ativar forças ali para fazer a mudança, eu vou estar no dia a dia, eu vou tomar posse do que o CEO tá fazendo, um CTO tá fazendo. Mas eu vou fazer parte dos comitês, eu vou estar muito mais presente, eu não vou me preocupar com a agenda de governança no momento que eu recebo uma pauta 10 dias antes e vou me preparar em cima de uma pauta, porque eu estou vivendo aquilo. E, inclusive, isso trouxe um insight para nós na época, que foi o seguinte: as reuniões de conselho hoje, elas estão sendo com uma menor frequência, porque os conselheiros estão tão próximos daquilo, né, daquela operação, que no dia a dia eles conseguem, inclusive, influenciar de uma maneira positiva, com base em diretrizes já determinadas e discutidas, o que precisa acontecer. Então, a governança ela vai se transformar, acho que muito nesses aspectos, das dinâmicas, do que era, mas sempre foi assim. Quando eu escuto essa frase, eu falo assim, mas sempre foi assim e vai continuar sendo? Precisa continuar desse jeito? Se a gente faz sempre do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se a gente quer diferente, a gente precisa agir diferente. Então, tudo isso está vindo para a governança pressionado pelo que a gente está vendo no mundo, nessa transformação. E foi muito interessante que, acho que foi começo do ano passado, quando deu aquele problema com a Americanas, eu estava num grupo de discussão e falei assim, mas você acha que a tecnologia poderia ter evitado o que aconteceu, né? Ainda não muita especulação do que tinha acontecido. Falei assim, olha, a tecnologia, ela só funciona se as pessoas querem que ela funcione. Então, eu não acho que a tecnologia teria evitado. Porque o que faltou ali foi ética, não foi tecnologia. Então, na governança também, quando a gente fala sobre governança atualmente, o quão o conselho está aberto a aprender para incluir novos elementos para se discutir realmente essa transformação. E eu não estou falando de todos os conselheiros serem experts em inteligência artificial e novas tecnologias, mas talvez trazer mais especialistas ou realmente fazer o que eu tenho feito através do meu programa, que é o letramento digital, né? Então, quando você fala muito sobre o que eu escrevo e etc., eu acredito muito que eu só vou conseguir mudar a governança sob a ótica de tecnologia se eu ensinar as pessoas a discutirem a tecnologia do jeito que eu discuto atualmente. Então, o programa de letramento digital surge para isso também, para ajudar meus colegas de governança a entenderem tecnologia. E para quem não conhece, é de uma forma super simples, né? Não faz... eu já me conectei em alguns cursos de tecnologia, eu falava, nossa, não tenho a menor ideia, olha essa sigla. Eu já parava no início, porque eu não tinha entendido a sigla, né? Que dirá seguir no que estava sendo explicado. E você traz mesmo, você faz as pessoas se engajarem naquele tema, ter curiosidade e não se sentir... muito desnivelada, para não falar outra coisa, desnivelada no conhecimento. E eu queria muito, como que você aprendeu essa didática? Como que você conseguiu transformar algo que é mais técnico, né? Sendo que você nem teve essa formação, para uma linguagem simples do outro. E mais do que isso, engajar o outro a querer fazer, né? A querer experimentar. Deixa eu tentar, então deixa eu entrar aqui no ChatGPT e pôr alguma coisa. Eu tive grandes mentores, na verdade. Quando eu comecei realmente a trilhar essa jornada de tecnologia, eu entrava nos cursos e eu falava assim, gente, que horas isso vai acabar para eu começar a estudar e entender o que está sendo falado. E aí eu saía do curso com várias anotações, com vários bullet points ali que eu tinha tomado na aula, mas com 5.000 perguntas.
E aí eu confiava em algumas pessoas, confio muito, até hoje são grandes amigos. Eu falava assim, me explica. Mas me explica assim como aquele livro, tipo, Data for Dummies, do tipo, como entender dados para uma pessoa que nunca estudou dados. E eu tive essas pessoas realmente me explicando de uma forma muito didática. E eu entendi que eu aprendo visualmente também. Eu falava, mas me mostra. E me mostra como é que funciona. E eu comecei a fuçar também nas ferramentas e realmente entender. E aí eu comecei a conectar o tico e o teco. Falei assim, poxa, então eu tô entendendo a tecnologia, eu tô vivendo isso, as pessoas estão me ensinando, me desmembrando aqui essas peças desse quebra-cabeça. E eu começava assim, então quando eu fazia essa planilha macro, era isso que eu tava fazendo. E eu começava a resgatar tudo que eu já tinha vivido, tudo que eu já tinha passado, e falava assim, é isso que eu tô fazendo. Então é desse jeito que as coisas chegam. Eu lembro quando eu fui fazer um curso sobre conectividade, né? Então, assim, como que a gente tava falando de content display, né? Tipo, como que as coisas chegavam na casa das pessoas, né? Na tela, enfim, as mensagens. E fui fazer um curso de networking. Networking de conectividade, não de pessoas. Daí eu falei assim, nossa, então quando eu estava fazendo isso, estava discutindo isso lá atrás, era sobre isso que as pessoas estavam falando. Então, eu comecei a entender que eu consigo levar para a prática uma teoria. Então, o letramento digital, quando a gente... E virou também, né? Todo mundo fala de letramento digital. Mas eu gosto muito de falar assim, poxa, existe uma forma da gente mostrar para as pessoas como as coisas acontecem. Então, e foi assim que eu aprendi. E é assim que eu quero levar o conhecimento. Mostrando para as pessoas, é isso que está acontecendo. Então, é assim que os dados estão chegando, é assim que as pessoas estão preparando os dados. Por isso que isso impacta, por exemplo, no que a gente chama de alucinação. O que é essa alucinação? E mostrar na prática uma alucinação acontecendo, as pessoas vão entender, então é por isso que eu preciso me preocupar, por isso que eu preciso discutir, por isso que eu preciso ter regras para realmente colocar realmente diretriz na forma como que as coisas vão acontecer. Então, é muito... simplificar. Eu acho que a gente aprende quando criança, né, na prática. Não sei, eu acompanhando hoje meu filho aprender a ler e escrever. Ele tá lá no caderno de caligrafia, fazendo bolinha, bolinha, bolinha. Assim, esse fazer as coisas foi o que me ensinou a tecnologia. Então, eu preciso passar isso para as pessoas. Daí, de diferentes níveis, a gente traz diferentes formas de conteúdo. Mas acho que isso é o necessário. Porque senão a gente vai chegar num momento onde a gente vai ter muitas perguntas e poucas pessoas conseguindo dar resposta. E essas poucas pessoas vão poder dar a resposta que elas quiserem. E a gente vai ouvir e vai falar, é legal. E é isso. Não é isso. Não é isso. Não pode ser isso. A gente precisa realmente... ajudar as pessoas a terem conhecimento para criar senso crítico, para discutir, para realmente construir o que a gente quer construir para o futuro. Tô aqui pirando. Não sei se lá, quem tá nos assistindo, eu sou muito curiosa nos aspectos de tendências que estão vindo e o quanto que isso vai revolucionar, né? Para mim, quando eu tive o primeiro contato com a inteligência artificial, primeira coisa, eu quis entrar, né? Quis entender, comecei a pôr um monte de dúvidas, as respostas eram muito melhores do que eu daria. Então, num primeiro aspecto de segurança, eu pus temas que eu conseguia dominar. Aí eu comecei a brincar com o ChatGPT, colocando outras informações, cruzando com fontes de livros que eu não li, mas eu queria saber, será que sabe? E até hoje, né, eu vivo tentando quase que uma aposta de... o que ele pode me surpreender? E eu sinto muito isso, né? Eu sou sempre muito surpreendida quando eu me conecto com temas de inovação, de tendências e principalmente com a curiosidade do que vem pelo futuro. E aí eu vou engatar, Lê, eu estive num painel com você era uma das que estavam liderando e que fez toda a curadoria do debate lá da discussão, que foi sobre Conselho do Futuro, estratégia, startups, o que vem? O que você pode contar para quem não estava nesse fórum, assim? O que vocês estudaram? Por onde vocês percorreram? O que vocês observaram? E se já tem alguma coisa, alguma mensagem do que já está no forno já? Em breve seremos impactados. Acho que tem muita coisa no forno, né? Se a gente for pensar, ele é um bolo de tudo. Tudo que tinha a gente colocou. Mas...
vou tentar aqui... E só para quem está nos assistindo, é um grupo multidisciplinar, posso chamar assim? Sim, um grupo. E que todos têm a mesma intenção, ou pelo menos um propósito semelhante ali, e eles estudaram muito para que trouxesse um repertório, né, para aquela audiência, uma audiência que estava tanto online quanto presencial. E eu que estava presencial, me surpreendeu muito, porque não foi em nenhum momento eu falei, isso eu já sabia. Não, poxa, é verdade. Foi gerando insights, então é riquíssimo. A gente fez, esse trabalho está sendo liderado por multicomissões, né, dentro do IBGC, e eu faço parte da comissão de inovação, que era uma das comissões que estava nesse grupo. E a gente começa a discutir muitos temas que, por exemplo, estão na mesa, a gente escuta, mas a gente consegue poucas vezes correlacionar eles com tanta intensidade. Então a gente fala muito sobre diversidade, equidade e inclusão, a gente fala de ESG, a gente fala de inovação, a gente fala de Open Innovation, a gente fala de globalização, a gente fala sobre... São muitos temas e todos eles, de alguma forma, estão impactando o que a gente chama realmente dessa evolução da governança. Não só na governança, né? Nas empresas também. Web3, o que é Web3? A gente faz o quê? Deixou de fazer, etc. E aí, a gente, dentro dessa discussão toda, a gente começou a pensar, poxa, mas o que significa estar pronto para tudo isso, né? Vamos pensar realmente, as pessoas se sentem prontas para isso? Os processos estão prontos para absorver tudo isso? Então, quando a gente fez a curadoria do debate, né, de pensar realmente da governança da inovação, foi pegar todas essas óticas e colocar num debate e entender o que são tendências, né? E a inovação, a gente não trata a inovação somente pela tecnologia, a gente trata a inovação, tudo que é novo, né? Não é a etimologia da palavra inovação, não é essa, mas eu gosto de falar, né? Inovação para mim é inovação. É eu fazer alguma coisa nova para promover o resultado diferente do que eu já estava fazendo. E a gente começou essa discussão e falou assim, poxa, as pessoas estão prontas? Tanto que a gente rodou essa pesquisa no começo do painel para perguntar o quão pronto, né, a prontidão das pessoas em relação à tecnologia. E surpreendente ou não, as respostas foram tipo, não me sinto pronto, né? Então, assim, 80% da audiência não se sente pronto em discutir Web3, inteligência artificial. Poucos se sentem realmente capazes de discutir de forma profunda diversidade, equidade e inclusão, ESG. Então, a grande conclusão é, a gente está entrando cada vez num mundo mais complexo, em termos de correlação dos temas que estão realmente em pauta. Esses todos temas juntos, eles trazem uma grande necessidade de realmente a gente ter cada vez mais profundidade e conhecimento para discuti-los, e ao mesmo tempo, velocidade e prontidão para a ação. E daí você fala assim, tá, Lê, mas é tudo isso junto e misturado, como que a gente faz? E a resposta é, eu não sei como a gente faz, mas a gente precisa começar a fazer. E é onde vem realmente a discussão do protagonismo. Eu não posso esperar alguém fazer a primeira vez. Eu posso ser a pessoa a fazer a primeira vez. Eu posso ser essa pessoa a buscar realmente discutir esses temas e colocar em xeque muitas coisas como elas estão sendo feitas, né? Então, a grande conclusão, assim, que eu tiro do painel, né? Tipo, cada um que for ver o painel deve ter tirado uma conclusão. Eu acho que é muito legal a gente discutir isso também em fóruns. A minha conclusão é, a gente precisa ser mais protagonista. A gente precisa estar muito mais conectado aos assuntos, não como de experts, mas realmente de buscar entendimento e tirar muito do eu acho, meu feeling. Eu falo muito sobre a visão do retrovisor. A gente tem que abandonar essa visão do retrovisor do tipo, o que eu vivi até aqui, as minhas experiências, e colocar realmente um holofote, farol, alto, milha, e falar assim, olha, o que tá à frente? E o que tá à frente muitas vezes não vai estar claro. Sim. Mas o que eu quero construir para que esteja à frente? O que eu quero fazer? O que eu quero realmente promover? Eu quero um conselho mais ético? Será que a tecnologia me ajuda nisso? Ter mais transparência, por exemplo, nas informações? Ajuda. Então, vamos colocar isso em prática. Eu preciso realmente criar meios, por exemplo, para ter rastreabilidade do que eu estou usando de matéria-prima para produção.
Poxa, a Web3 me ajuda nisso? Sim, a tecnologia de blockchain te ajuda nisso. Então, poxa, vamos testar tudo isso. Então, existe um grande... A comissão de startup estava junto com a gente nessa discussão. E é muito legal conversar com eles, porque eles são realmente esse elo de empresas que estão pensando em soluções que muitas vezes as empresas, as grandes corporações não pensaram. Uhum. E eles estão ali, à frente de pensar em soluções, não necessariamente usando tecnologia, mas para fazer essa provocação do protagonismo em usar algo novo, novos processos, novas formas de fazer as coisas, para resolver problemas atuais. Então, a grande conclusão, né, acho que de tudo isso é, o futuro talvez seja um pouco incerto, mas ele é uma grande oportunidade da gente construir o que a gente realmente quer que aconteça. Perfeito. Dica não faltou aqui. Eu ia falar, fiquei aqui no início falando assim, eu preciso dar dica para essas pessoas que estão ainda em dúvida do que vai ser esse futuro, o que vai acontecer. Assim, a gente não vai ter uma cartilha. Talvez a gente nunca tenha essa resposta do que vai ser desenhado. E aí, com base nessa frase impactante de plano estratégico, eu vou começar a desenhar as metas de curto, médio e longo prazo. Não vai ter. Então, assim, cabe você como líder, como conselheiro, independente do papel que você ocupa, é de fato se conectar com essa tendência que está vindo, é explorar ao máximo. Então, você trouxe aqui várias startups, estão testando sistemas, né? E assim, assumir risco, vai fazer parte, vamos tentar, vamos colocar, vamos fazer alguns pilotos, né? Empresa grande tem receio, mas e se errar? Tudo bem, então começa pequeno, vê se dá certo, dependendo do seu setor, não existe uma fórmula única, até porque são setores distintos, com oportunidades distintas, cenários distintos, então assim, acho que a grande mensagem aqui se conecta com o novo, né? E cada um, obviamente, vai conseguir buscar recursos, a melhor forma de se conectar a esse novo. E aí eu tenho sempre a difícil missão, Ale, porque a gente chega sempre no final. E aí eu tenho um monte de pergunta ainda para fazer, um monte de curiosidade sobre um tema que eu adoro. E você fala com uma forma tão tranquila que eu falo, nossa, eu tô aprendendo, né? Então dá aquele gostinho de querer saber mais. Mas como o programa chama, Cara e Coragem. Então, o que eu queria terminar com você? Você trouxe vários exemplos. Você desbravou muito um universo, que é um universo, primeiro pela linguagem, que é mais difícil, não é tão acessível, e você transformou isso sendo acessível. Você permeou mundos, não só no Brasil, mas fora, que também precisou desbravar, né, muitos temas. Mas eu queria muito que você desse um exemplo, uma dica, em que você, Ale, na cara e na coragem, pessoal, profissional, conseguiu desbravar, e gostaria de compartilhar aqui com o nosso público. Muito legal, Fê, porque quando eu vi, assim, a temática do podcast, eu falei assim, nossa, minha vida é cara e coragem, sabe? É mesmo. Não tem um exemplo, tem vários exemplos, assim. Eu tenho algumas verdades, assim, que eu repito pra mim constantemente. Os dias que eu tô desanimada, os dias que... A gente tem dias ruins, a gente tem dias ótimos. Mas eu sempre falo, sem pressa e sem parar. Vai ter dia que eu vou fazer, assim, em alta velocidade as coisas, tem dia que eu vou fazer mais devagar. Mas eu nunca deixo de fazer. Tem dia que eu vou ler 30 páginas, tem dia que eu vou ler uma página. Então, acho que a coragem veio um pouquinho de, assim, nunca desistir, de nunca fazer. Tem uma outra que eu gosto de falar muito, eu não construo, eu não sonho, eu construo a minha realidade. Assim, óbvio, eu tenho sonhos, tenho um monte de sonhos com várias coisas. Mas eles são metas. Então eu falo assim, ok, eu preciso construir o sim, eu preciso construir essa realidade. Então esse cara, né, eu falo assim, poxa, eu vou atrás, tipo, me dá o caminho que eu vou descobrir. Se você não me der o caminho, eu vou perguntar até descobrir o caminho. E a terceira máxima, assim, que eu sempre coloquei pra mim eu peço desculpa, mas eu não peço licença. Então, as pessoas falavam assim, Ale, mas não era pra ter feito desse jeito. Eu falei assim, mas aonde estava escrito? Óbvio, se existem regras, eu vou seguir. Mas se não tá nada escrito, eu não vou me colocar numa caixinha onde as pessoas falam assim, olha, eu acho que não é legal fazer isso. Mas, gente, por que não é legal? Então, esse cara e coragem, em vários momentos da minha carreira, fizeram com que realmente eu falasse assim, poxa, eu vou lá e vou fazer. Eu vou lá e vou perguntar. Eu vou desafiar como as pessoas estão colocando. Então, assim, desde o meu primeiro emprego lá, eu falo assim, poxa, por que a gente não produz material de ponto de venda de forma descentralizada com pessoas locais, onde eu consigo baratear o custo da logística e da armazenagem?
um exemplo simples, sabe? Até realmente mais recente, eu tá sentada numa mesa majoritariamente masculina, com conselheiros, que era um ecossistema que eu nunca até então tinha me colocado, e entender, poxa, eu vou sentar numa mesa de conselho um dia de igual para igual. E aí, realmente, me inscrever num curso que até então era de homens mais velhos, com todos aqueles bias, pessoas com X anos de experiência. E eu olhei pro meu currículo e falei assim, olha, eu não tenho todos esses pré-requisitos, mas eu tenho um propósito. E eu vou conversar em cima desse propósito porque eu sei que a mudança é necessária. E grande surpresa minha foi que realmente eles precisavam, eles esperavam ouvir aquilo. Então a cara e a coragem, na verdade, que me colocou, por exemplo, dentro do IBGC, que me colocou como palestrante, foi realmente, poxa, as pessoas confiar muito no que realmente eu acredito, no propósito, e realmente não ter medo. O medo, muitas vezes, bloqueia os nossos sentidos. Então, a gente fala assim, ai, eu não vou porque talvez as pessoas não gostem. Gente, o mundo tem bilhões de pessoas. Vão ter aqueles que gostam e vão ter aqueles que não gostam. Eu consigo lidar com os dois, então bora lá, sabe? Bora fazer. Porque se ficar me limitando só porque eles não gostam, eu não vou fazer. Eu vou me bloquear. Ah, mas o seu conteúdo não é legal. Então não ouve. Tem gente que vai gostar e vai escutar. Então, acho que um pouco do cara e coragem, Fê, de ter entrado pro IBGC, de ter feito uma transição de carreira para tecnologia, de ter largado tudo e ido morar fora e começar uma carreira do zero, de ter realmente, desde de estagiária, desafiar o senso comum, ele tá muito pautado nesses mantras que eu trago e que realmente descrevem, né? Assim, Lê é cara e coragem. Tipo, eu vou, tipo, dá aqui o desafio que eu faço, sabe? É problema, eu gosto de ter solução. Então, é muito sobre isso. E o legal da Lê, eu brinco que o Cara e Coragem poderia ser Cara, Coragem com conteúdo, né? Que aí seria muito você, né? Porque você vai na cara, na coragem, você sempre tem conteúdo, você sempre tem algum repertório, você sempre traz uma outra perspectiva com essa suavidade que vocês estão acompanhando, né? Então... E aonde as pessoas te encontram? Redes sociais, a Lê, aonde aquele lá que tá acompanhando, aquela profissional que olhou e falou, nossa, adorei, quero seguir, quero ver esses artigos. Legal. LinkedIn, enfim, passa pra nós. Então, no LinkedIn, a Alefu, né? Bem simples. No Instagram, eu costumo trocar bastante conteúdo de pessoal, profissional. Então, vocês vão encontrar todas as facetas da Ale ali. Também é _Alefu. E é isso. São as duas redes sociais que eu tô ali ativamente compartilhando bastante coisa engraçada, sérias. Eu tento trazer um pouquinho de humor. Às vezes, nossa, Alice é muito séria. Gente, não sou. Eu adoro falar besteira e dar risada. Mas eu sou séria quando precisa ser. Isso mesmo. Ale, muito obrigada. Obrigada pela generosidade de ter aceito o nosso convite, de estar aqui, de compartilhar seu conhecimento, assim como a mim, que te conheço um pouco mais, tenho certeza que gerou ali uma expectativa para quem está te assistindo. E para você que esteve aqui conosco, muito obrigada. Eu sempre peço, deixe aqui seu comentário, suas perguntas. Eu passaria o dia inteiro aqui conversando com a Ale, que repertório não falta, então deixa qual foi sua dúvida, seu comentário. É sempre muito bom aqui no canal. E até breve. Em breve teremos novos episódios e quem sabe um novo episódio com a Alefu. Obrigada, viu, gente? Até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fê. Foi um prazer. Obrigada a você. Uma honra.